Olá, queridos, bem-vindos à Escola Bíblica Online. É uma alegria ter você aqui conosco e poder mais uma vez estarmos juntos para avançarmos no estudo da Palavra de Deus. Nós chegamos à lição de número 11, uma lição extremamente rica no seu conteúdo para o estudo da defesa da nossa fé, que é o que estamos abordando nesse trimestre. O tema desta lição é a salvação não é obra humana. E ela é, como falamos na semana passada, uma sequência do que vimos na semana passada sobre a doutrina do pecado. Uma vez que aqui vamos aprofundar a doutrina da salvação, vamos ao nosso texto áureo, que se encontra na carta de Paulo a Tito, no capítulo 3, o versículo de número 5, onde a Bíblia diz: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Nossa verdade prática nos diz que a salvação é um ato de graça soberana de Deus, pelo mérito de Jesus Cristo, e não vem das obras humanas. Isto é o que vamos enfatizar e aprofundar na lição desta quinta-feira. Meus irmãos, nosso texto bíblico em classe se encontra na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, os versículos 1 a 10. Esse texto é o texto que nós vamos poder também aprofundar durante o estudo desta lição. E dizer aos irmãos que, ao falarmos sobre salvação, estamos falando sobre a proposta de Deus para resolver o problema do pecado, como estudamos na semana passada. Por isso a importância de estudarmos as duas lições em conjunto. Se você ainda não assistiu, não participou da lição de número 10, é importante você voltar nesta aula para entender de forma ampla o que estamos estudando aqui. Vamos ver que a nossa introdução vai pontuar sobre a impossibilidade de qualquer pessoa angariar a salvação por meio do seu próprio esforço e até mesmo desejar a salvação ou sentir a necessidade de Deus, senão por intervenção divina direta por meio do Espírito Santo, que é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Nós vamos ver que o primeiro tópico da nossa lição ele fala sobre salvação, sobre a graça de Deus, e ele vai descrever não só a obra da salvação, mas também o estado que o ser humano sem Deus, dominado pelo pecado, se encontra. E é o que nós vamos encontrar aqui no texto da nossa leitura bíblica em classe, que é a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2. Se nós lermos esse texto, ele vai dizer: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. E depois ele vai postular que Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda nesta condição de mortos em ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E depois no versículo de número 8, vai dizer: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então observe que há um retrato muito bem desenhado do apóstolo Paulo da condição de quem anda sem Deus, de quem anda num caminho de condenação. São algumas características que vale a pena nós reforçarmos aqui. Primeiro, mortos em ofensas e pecados. Precisamos já pontuar, como a nossa lição apresenta, que morto aqui não é no sentido literal. Se nós olharmos esta palavra morto no original
bíblico, no grego vem da expressão necros, que significa perdido, ou morto espiritualmente num sentido figurado. É este o sentido que a Bíblia Sagrada está trazendo quando nos apresenta essa condição de morte, é uma morte espiritual. Lembrando que quando o Senhor orientou Adão e Eva a não comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, naquela ocasião o Senhor lhes disse que no dia que dele comessem, eles morreriam. E não morreram fisicamente, eles morreram espiritualmente, porque romperam o relacionamento de comunhão com Deus e entraram numa condição de morte, de perdição espiritual, que é o sentido desta palavra aqui neste texto também. Então, mortos em ofensas e pecados. Ofensas aqui traz o sentido de transgressões não intencionais. Pecados, por sua vez, estão relacionados às iniquidades, aquilo que é feito intencionalmente contrário aos princípios divinos. Então, todo tipo de pecado, morto em todo tipo de pecado, perdido em todo tipo de pecado, seja qual for a ordem, a categoria. Segundo, andando segundo o curso desse mundo. Observe, pessoas mortas em ofensas e pecados, pessoas que andam segundo o curso deste mundo, e isso é terrível quando nós lembramos do que João escreveu na sua primeira carta, no capítulo 5, verso 19, que todo o mundo está no maligno. O mundo jaz no maligno. Se alguém anda segundo o curso desse mundo e este mundo está no maligno, portanto, esta pessoa anda segundo o curso do próprio maligno, do próprio diabo. E este é o terceiro ponto que aparece aqui, andando segundo o príncipe das potestades do ar, ou seja, o inimigo que impera neste mundo. Uma quarta característica, andando nos desejos da nossa carne. Desejo da nossa carne é todo tipo de cobiça que é contrária à vontade que Deus tem para nós, que é contrária aos princípios da palavra de Deus, que é contrária aos princípios espirituais. Lembrando daquela dicotomia entre a carne e o espírito. Quinto, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, ou seja, não só andando nos desejos, mas cumprindo esses desejos, satisfazendo estes desejos. E em sexto lugar, filhos da ira. Olha que terrível é isso. Isto vem num momento extremamente importante, onde várias pessoas estão desacreditando da ira de Deus. Porque nós temos ouvido pessoas pregarem sobre o amor de Deus e negarem a ira de Deus, como se Deus só fosse amor. E Deus também é um Deus que se ira. Lembremos-nos do Evangelho segundo João, capítulo 13, o verso 16, extremamente conhecido nosso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Um texto extraordinário que fala sobre a grandeza e a dimensão do amor de Deus. No mesmo capítulo, porém, se nós avançarmos um pouco na leitura, o último versículo, o versículo 36, vai nos dizer: quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Isso é tempo da graça, isso é Novo Testamento e ainda há a realidade da ira de Deus. E esta é a condição de quem anda em pecado, de quem anda em condenação, num caminho contrário ao que Deus preparou para os seus filhos. Permanece sobre a ira, como se fossem filhos da própria ira. Esta é a triste situação de um pecador, de alguém que está num caminho de condenação. Nós vamos avançando nesse texto, então precisar fazer uma extração da verdade do que está contido nos versos 8 a 10, já que nós vimos um retrato da situação de quem está em pecado, de quem está em condenação. Os versículos 8 a 10 vão nos dizer que nós somos salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de nós, é um dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criado em Jesus Cristo para as boas obras,
as quais Deus preparou para que andássemos nela. E aqui na nossa lição, quando nós fazemos a exegese destes versículos, do texto que está posto nesses versículos, nós vamos ver que esta passagem bíblica elimina qualquer interpretação ou tentativa da salvação com a ajuda humana. A clareza desse texto não tem como ser questionada. Isto não vem de vós, não é pelas obras para que ninguém se glorie. Ou seja, não são os nossos esforços, aquilo que nós podemos adicionar na obra da salvação para que sejamos salvos. É exclusivamente um favor imerecido, que é o conceito de graça. E nós vamos ver que a salvação, ela é pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus, e não vem das obras. Pois não se trata de uma recompensa. Deus não está nos dando a salvação por uma recompensa por algo que fizemos ou deixamos de fazer. A salvação, ela é por meio da graça, um favor imerecido que Deus concede a todos os homens. Agora, meus irmãos, nós vamos ver aqui ainda esta referência a uma citação que diz: a graça é a parte de Deus e a fé é a nossa. Por quê? Porque a graça não exime a responsabilidade humana, como nós vemos ao longo de todas as Escrituras, e infelizmente algumas pessoas tentam negar esta dimensão. O texto que nós estamos estudando diz que a salvação é pela graça por meio da fé. Então, a nossa responsabilidade no processo da salvação é nós abraçarmos a salvação concedida pela graça através da fé. E aí nós vamos poder avançar no nosso estudo e ver aqui algumas heresias que se apresentam dentro desta doutrina e tentam distorcê-la a partir de perspectivas humanas, que é o segundo tópico da nossa lição, soteriologias inadequadas na antiguidade. Primeiro, nós vamos encontrar aqui os reencarnacionistas, que diz respeito àqueles que abraçam a ideia da reencarnação. Falamos sobre isso na lição passada e agora vamos poder aprofundar. O que os reencarnacionistas vão dizer é que o homem vai passar por ciclos evolutivos até que essa roda pare de girar. Ou seja, ele vai morrer, reencarnar em um novo ser e assim passar diversos ciclos num processo de evolução até que ele chegue no objetivo final. E nesse sentido, a nossa lição inclusive pontua que a salvação seria por esforço próprio, sem a necessidade de Jesus. Esta é uma crença antibíblica. Por quê? Porque se nós lermos o texto da palavra de Deus na carta aos Hebreus, no capítulo 9 e no versículo 27, a Bíblia Sagrada diz o seguinte: da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. Ou seja, a palavra de Deus apresenta uma ideia contrária a esta da reencarnação. Ela diz que depois da morte, a única coisa que vem é o juízo que está preparado para acontecer. Não há uma segunda vida, não há uma segunda oportunidade. A morte marca o fim desta vida e depois disso vem o juízo. Não há uma oportunidade de voltar em outro ser e evoluir como ser, como pessoa. Não existe isso. Então, a Bíblia Sagrada contraria esta doutrina, não é, do reencarnacionismo. Outro erro que nós vamos encontrar aqui, outra heresia que nós vamos encontrar postulada na nossa lição, é sobre o galacionismo, que é postulado pelos galacionistas. Vamos lembrar aqui que em algum momento desse trimestre nós já falamos sobre os judaizantes, que eram judeus convertidos ao evangelho, mas que tentavam, de alguma forma, isso aconteceu na igreja da Galácia, fazer com que os gentios abraçassem as práticas da lei como requisito para a salvação.
que é o motivo de Paulo ir até Pedro, Tiago e João, confrontá-los com isso, colocar um ponto final nesta discussão, desentendimento, e escrever a carta aos irmãos da Galácia, postulando para eles que a salvação não é por atender aos requisitos da lei, mas é exclusivamente pela graça mediante a fé. Nós vamos, ao olhar para isso, entender que os galacionistas, eles postulavam então que para ser salvo era necessário cumprir os requisitos da lei, como por exemplo a guarda do sábado. E nós sabemos pela palavra de Deus que a lei não tem o poder para salvar, somente a graça de Deus pode promover salvação. E eu quero poder citar para os irmãos um trecho de um livro que é Graça, o DNA de Deus, de Tony Cook, onde ele diz o seguinte: por que a lei ela veio antes da graça se ela não podia salvar? Então ele diz que antes que possamos entender e apreciar plenamente como a graça de Deus nos salva, é bom compreender por que a lei não poderia fazer isso. A lei nunca fora dada para nos salvar, mas para nos mostrar que precisávamos de salvação. Segundo, a lei nunca fora dada para nos fazer justos, mas para nos mostrar que éramos injustos. A lei nunca fora dada para nos justificar, mas para mostrar que precisávamos de justificação. Antes de buscarmos ajuda ou de nos abrirmos para recebê-la, temos que aceitar e compreender que precisamos de ajuda. Portanto, a lei teve este papel de mostrar ao homem que cumprir requisitos de um código legal não pode nos salvar e que isso não é suficiente, isso não é o bastante, isso não está à altura de alguém ser salvo. A salvação é exclusivamente pela graça, mediante a fé. Portanto, a lei não pode salvar. O pastor Luciano Subirá também fala que a lei veio para destacar a régua de Deus, mostrar que existe um prumo onde nós devemos estar alinhados, mas não veio para salvar, porque não tem esse poder em si. Se nós lermos a carta aos Gálatas, capítulo 3, versículo 24, Paulo vai falar que a lei foi o nosso tutor, o nosso aio até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Observe que a lei tem uma função de nos apontar para Jesus, de nos levar até Jesus, de nos mostrar a necessidade de Jesus, que é quem entrega a sua vida por nós e nos concede graça para sermos salvos. Agora, por que a lei não pode salvar? Nós já falamos e é preciso enfatizar que é porque a salvação é exclusivamente pela graça. E isto foi assim antes da lei, porque a lei veio a partir de Moisés. Mas antes de Moisés existiram pessoas, existiu história antes de Moisés e a Bíblia registra essa história. E nessa história, inclusive, há uma menção na carta aos Romanos, no capítulo 4, no verso 3, que Paulo também faz aos Gálatas, no capítulo 13, versículo 6, dizendo o seguinte, que diz a Escritura: Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Ou seja, antes da lei, a salvação já era pela fé, através da graça de Deus. E quem tinha esta fé, alcançava esta fé para receber esta graça, portanto, era salvo. A lei veio para nos mostrar o prumo de Deus, para nos mostrar a régua de Deus, para mostrar a nossa necessidade de Cristo, para mostrar que nós precisávamos ser justificados porque éramos injustos, para mostrar que precisávamos de ajuda. E então, uma vez que nós entendamos isso, nós chegamos em Jesus e em Jesus a salvação. Por isso que a doutrina dos galacionistas é uma doutrina equivocada, é uma doutrina errônea, porque ela apresenta como necessidade cumprir a lei para ser salvo e a lei não pode salvar. Outro erro que nós encontramos aqui é o erro do gnosticismo ou dos gnósticos. Já falamos sobre eles também em outros momentos aqui do nosso trimestre. Os gnósticos, eles vão apresentar aqui
que o ser humano precisa se libertar de uma prisão espiritual para ser salvo e que isso só acontece com quem é iluminado, uma espécie de pessoas espirituais. Os que são classificados como materiais não têm essa oportunidade da salvação. Portanto, dentro desta visão, a salvação não seria para todos, somente para quem está enquadrado nessa condição de uma pessoa mais espiritualizada. E isso também está em desacordo com a palavra de Deus, porque quando nós lemos a carta de Paulo a Tito, no capítulo 2 e o versículo 11, a Bíblia diz que a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens. Ou seja, não há uma restrição a um público específico. Todos aqui são todos que pela fé recebem esta graça que nos salva. Então, o gnosticismo também é um grande erro teológico, uma grande heresia, porque restringe a salvação a um determinado grupo de pessoas. O terceiro e último tópico da nossa lição fala sobre essas soteriologias inadequadas ou heresias dentro da doutrina da salvação, que é denominada soteriologia, nos dias de hoje. Nós vamos ver aqui o islamismo, não é? E o islamismo vai postular que o Alcorão afirma várias vezes, não é? Que Alá não ama os pecadores, e nós vamos ver que esta expressão aqui está relacionada à não necessidade de expiação, logo não existe salvação como no sistema cristão. Se os irmãos lembrarem, na aula passada falamos sobre isso, não é? Que eles não consideram a realidade do pecado e, portanto, não há necessidade de alguém que faça um sacrifício para a redenção do pecado. Também aqui temos a ideia dos testemunhas de Jeová, não é? Que fala que a salvação está na organização religiosa das pessoas. E isso vai dizer que, isso vai trazer a ideia de que, portanto, a salvação ela é pautada no esforço humano e não na obra de Cristo. Dentro da visão dos testemunhas de Jeová, ainda vai existir dois grupos de salvos. Um grupo que é denominado a classe dos ungidos, que são 144 mil pessoas que vão entrar no céu, e um outro grupo que é chamado a classe da grande multidão, que são pessoas que vão herdar a terra, mas não terão direito ao céu. Isso também está em desacordo com a palavra de Deus. Nós sabemos que a salvação é para todos e todos aqueles que abraçam a salvação em Jesus e forem fiéis até o fim vão chegar no céu para a glória de Deus. E outro ponto que nós temos ainda nos dias de hoje é o mormonismo, né? Os mormons creem numa salvação geral, ou seja, dizem que todas as pessoas vão ser salvas, não é? Com a condição de que os não mormons serão castigados e que há uma perspectiva individual, não é? Onde a observância às ordenanças e às leis podem gerar salvação. E nós vamos ver que isso também está em desacordo com a palavra de Deus. A nossa conclusão vai dizer que nós entendemos que somente pela graça é possível chegar-se a Deus. Isso é um ato soberano de sua graça e bondade. É a misericórdia divina que leva as pessoas ao arrependimento. Graça não é mérito, nem o ato de o pecador receber a dádiva divina se constitui mérito pessoal. Mas Deus disponibilizou a sua graça para todos os seres humanos e não para uns poucos escolhidos. A Bíblia ensina que a salvação é para todos e que nós a alcançamos mediante a fé em Jesus. Portanto, irmãos, nós precisamos estudar esse tema e, obviamente, não são em poucos minutos que nós vamos esgotá-lo aqui e nem mesmo na nossa lição presencial deste domingo, mas sempre levar em consideração o que a Bíblia fala e pedir graça ao Senhor Espírito Santo para nós entendermos o que a Bíblia está falando sobre este assunto e não cairmos em heresias e também não cairmos em erros teológicos, porque são muitos que existem quando se fala sobre salvação pela graça. Que Deus te dê graça, que Deus te inspire no estudo da palavra de Deus e nos encontramos na próxima semana.